Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, ministério de louvor aí, Carlão. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe o grupo. A gente fez um panorama aqui, as músicas, tão gostoso. Você vai, lembra. Oh, meu Deus, como Deus é bom. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E nós continuamos nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está contido lá no Evangelho de Mateus. O Evangelho, um texto bastante conhecido. Mateus, capítulo de número 5, os versos de número 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, os versos 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar. Senhor, me seja dada agora, ó Deus amado, plena comunicação do mistério do Teu Evangelho. O Senhor nos ajude, que o Seu Santo Espírito venha a nos iluminar nesta noite, para que tenhamos um tempo proveitoso de edificação, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem é Desafios para o Reino de Deus no Brasil, uma carta de Simonton à Igreja Brasileira. Acredito que muitos aqui devam conhecer a história do missionário norte-americano Ashbel Green Simonton. No Brasil, o presbiterianismo tem início a partir da sua chegada no Rio de Janeiro para iniciar o seu trabalho missionário. No último dia 12 de agosto, ano passado, comemoramos aqui no Brasil 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí essa comemoração se dá através da chegada desse missionário ao Brasil para início dos seus trabalhos aqui junto ao nosso país. E a história desse missionário é muito interessante, muito rica, e grande parte um pouco dessa história de Simonton pode ser conferida numa obra chamada O Diário de Simonton, publicado pela editora Cultura Cristã. Se não me engano, parece que não tinha nem mais disponível. Eu tenho aqui comigo. Nos tempos do presbitério eu precisei ficar a fundo, mas trata-se de um diário de alguns anos, onde Simonton registrava as suas histórias, os seus dias, e até a sua chegada no Brasil, até o tempo que ele começou efetivamente a vir no Brasil. E aqui nós encontramos muitas coisas interessantes sobre a vida dele, sobre o chamamento dele para a obra. Não veio uma luz, dizendo: Simonton, arranque seus pés, arranque suas sandálias, esse território é santo. Não foi assim. Foi tudo de uma forma muito sem muito enfeite, sem muita pompa. Às vezes a gente imagina o chamamento da parte de Deus de uma forma muito pomposa, A gente compara lá com Moisés, no Êxodo, algo muito parecido, e o chamamento dele foi algo muito interessante, foi muito, digamos assim, comum, como é feito a todos quanto o seguem ao Senhor. E nessa data de 12 de agosto, a gente gostaria de compartilhar um discurso que o Simonton ele fez no presbitério do Rio de Janeiro em 1867. E junto com nesse discurso, a gente gostaria de apresentar alguns desafios para a evangelização do Brasil, que ele, nessa época, e esse discurso ele está na íntegra ao final
desse livro, né? No finalzinho do livro aqui, a gente tem esse discurso feito de forma integral. Ele tem, eu gostaria de compartilhar aí alguns desses pontos que, embora datados lá do século XIX, são relevantes e atuais para o nosso contexto, para a evangelização da igreja, e serve também nesse período de comemoração da nossa denominação, né, para também refletirmos, né, os caminhos, os apontamentos aí junto ao propósito de cumprirmos o chamado, né, de fazermos o nome de Jesus conhecido cada vez mais em nosso país. Então nós vamos vendo, né, nessa obra, né, nesse livro, e através da vida desse missionário, que acima de todas essas situações que ele tinha de desafios, habitava no coração de Simonton uma fé crescente de levar o Evangelho até os confins da terra. E eu gostaria de compartilhar aqui o que fala o pastor e historiador da Igreja Presbiteriana, Alderi de Souza Matos. Ele fala assim sobre a vida desse missionário: em tudo se veem os contornos de uma figura profundamente humana, com todos os seus conflitos existenciais, e ao mesmo tempo um homem crente, confiante em Deus e dependente de sua graça, que procura encarar todos os altos e baixos da vida, desde a perspectiva da fé e das promessas divinas. E nesse discurso, Simonton ele compartilha exatamente esse texto de Mateus que nós aqui compartilhamos esta noite. Esse texto que Jesus fala lá para os seus discípulos, né, no contexto ali do Sermão do Monte, ele já traz exatamente isso, que não se trata apenas de um chamado específico para algumas pessoas, mas um chamado específico a todo um povo que se chama pelo nome de povo de Deus, para que essa luz resplandeça aonde quer que estejamos, que nós sejamos o sal da terra, que nós possamos salgar, que nós possamos trazer sabor nas circunstâncias que estão ao nosso derredor, e de alguma forma influenciarmos para o reino de Deus as pessoas que estão ao nosso derredor. E a gente tem visto em nossa sociedade cada vez mais que somos influenciados e não somos influenciadores. Em terras de influenciadores digitais nos dias de hoje, né? Cada vez menos vemos influência para o Evangelho. Né? Vemos um Evangelho cada vez mais superficial, um Evangelho cada vez mais raso. Então, nesse discurso, ele trata, né, nesse discurso, dos meios necessários e próprios para plantar o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo no Brasil. E aí, nessa obra, eu quero destacar exatamente isso. Esse missionário, ele destaca o nosso papel como agentes do Evangelho, como agentes do Senhor no mundo, fazendo alusão a esse próprio texto. E à luz desse texto bíblico, né, dentro desse contexto de sermos chamados a fazermos a diferença para a glória de Deus, de resplandecermos a luz do Senhor ao mundo, de sermos esse sal que traz sabor à terra, nós gostaríamos de compartilhar então o que esse missionário fala nesta carta para a igreja de uma forma geral. Ele também traz recados à liderança, que fica aí de repente para um outro momento, quando nós falarmos com a liderança especificamente, mas para a igreja de uma forma geral, ele traz algumas lições, ele traz alguns apontamentos. E eu gostaria de compartilhar esses apontamentos com vocês. O primeiro desses apontamentos, meus irmãos, é a influência do exemplo. Ele fala assim: em primeiro lugar, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do Evangelho. Esta é a mais eficaz. Na falta desta pregação, os demais meios empregados não hão de ser bem-sucedidos. Os crentes são o sal da terra. A influência do seu exemplo se propaga constantemente e se torna irresistível. Ele está falando aqui de algo ultrapassado para os nossos dias. Ele está falando nesse discurso de 1867, no século XIX. Mais de 100 anos atrás, ele já está trazendo para a igreja: igreja, nós devemos ser exemplo. Nós devemos fazer com que nossas vidas sejam o sal da terra. Porque se não for assim,
né, ele já está dizendo aqui, se não for desse jeito, nós poderemos empregar os meios mais lindos, mais incríveis para a propagação da fé, mas eles serão insuficientes, porque a nossa vida precisa também ser e ter coerência relativamente com aquilo que a gente fala. E esse talvez, meus irmãos, seja o ponto mais desafiador de toda a cristandade, né? Ao longo da história, uma palavrinha chamada coerência. Um discurso que se harmoniza com a prática. Né? A gente já vê exatamente nisso, né? O Evangelho é Jesus e nele nós encontramos o exemplo apropriado para essa primeira afirmação feita por Simon. A parábola do bom samaritano, a gente já pregou sobre ela aqui alguns domingos atrás, é relatada a essência do Evangelho, a vida no contexto do outro, um amor que não é seletivo. Eu não escolho amar a pessoa porque ela é legal, eu a amo porque Deus nos pede para que amemos uns aos outros. E nós vemos também Paulo falando lá em Filipenses capítulo 2, né, sobre o hino cristocêntrico, expondo a Jesus como essa figura do servo sofredor. Enfim, Tiago, na sua epístola, também fala sobre sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então nós notamos, irmãos, que em toda a palavra nós verificamos que existe exatamente essa questão de algo a mais. A palavra de Deus, ela deve trazer algo a mais nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, na nossa forma de viver com as pessoas. Nós somos redimidos na nossa maneira de vida como um todo. Não apenas um discurso, não apenas um falar bonito, não apenas algo que traga apenas dos lábios, mas algo que seja profundo de toda a nossa vida. Um discurso que se adeque com as atitudes. Então, que nós possamos ver esse primeiro desafio como, digamos assim, o principal desafio mesmo para a igreja. O segundo recurso aqui que Simonton coloca também nesse discurso, ele fala sobre os meios para a disseminação da palavra. Ele apresenta aqui um segundo meio para que se pregue o Evangelho. Na sua época, claramente, ele fala assim, a disseminação da Bíblia e de livros e panfletos religiosos. Até bem pouco tempo atrás isso era muito comum, né? A gente pegava os panfletinhos, livrinhos e saía, fazendo evangelização, não é verdade? Fizemos já, eu tive a oportunidade de fazer muitas vezes lá onde a gente morava, a gente fazia alguns anos a gente fez na exposição, ficava lá na entrada da exposição, ficava entregando na entrada lá para os irmãos, e quantas vezes a gente teve a oportunidade de fazer isso, e acredito que aqui também foi sempre era algo que as igrejas faziam bastante, em alguns, até bem pouco tempo atrás. E ele faz também, o Simonton, ele faz uma declaração sobre a grande ferramenta de disseminação de informações na época. O que era a grande ferramenta de disseminação de informações? A imprensa. Na época era a imprensa. Ele fala assim, nessa época, a imprensa é a arma poderosa para o bem ou para o mal. Devemos trabalhar para que se faça e se propague em toda parte uma literatura religiosa, em que se possa beber a pura verdade ensinada na Bíblia. A gente pode trocar nos dias de hoje a imprensa, de repente, pela internet, pelas redes sociais. Nesta época, nos dias de hoje, as redes sociais são uma arma poderosa para o bem ou para o mal. Nós devemos trabalhar para que, para que se propague, através das nossas redes, através dos nossos contatos, todo tipo de mensagem que leve as pessoas a observarem o Evangelho, ao Senhor Jesus, os valores do reino de Deus. Compartilhar das verdades bíblicas. Que a gente possa transferir isso daí. Esse período que nós vivemos aí nos últimos anos
de pandemia serviu para nos inserir ainda mais nesse contexto digital. Os irmãos hoje nos acompanham pela internet, nós temos irmãos de outras cidades, já tivemos irmãos em outros países nos acompanhando aqui, recebendo a mensagem do Evangelho, sendo abençoadas pela mensagem. Nos encontros de oração que nós fazemos às quintas-feiras, temos relatos de vários irmãos que sempre participam como se fossem membros ativos da igreja. É muito interessante que, embora estejam em lugares muito distantes, geograficamente falando, eles se fazem próximos da gente e recebem a mensagem. São abençoados, são ministrados, são instruídos. E nós temos a oportunidade hoje, com a tecnologia, de fazermos essa mensagem chegar a lugares outrora inimagináveis. A gente precisa realmente cada vez mais usar essa mensagem, usar esses instrumentos, para cada vez mais compartilharmos as verdades bíblicas. Já se discute até mesmo, tem aí a questão do metaverso, na verdade, que é, por que não pode, por que não pode? Vai disseminar o evangelho lá e aí? Não é que a igreja vai ficar lá, vai deixar de ser aqui, não é isso. Mas a gente precisa estar lá para trazer para cá. Não é verdade? A gente não pode chegar simplesmente... Nessa época, a imprensa era algo... Não, isso aqui não é muito bom de ser usado, não. E hoje, infelizmente, ainda a imprensa é usada para coisas boas e para as coisas ruins, né? Mas a gente precisa cada vez mais estar atento aos movimentos que estão acontecendo para disseminarmos as verdades bíblicas e trazermos essas pessoas para Jesus. A igreja precisa ser um lugar onde haja influência e não um lugar onde seja influenciada. Então nós temos uma gama de oportunidades aí para difundir o Evangelho, para edificar a igreja, para demonstrar cuidado, com aqueles que precisam. E aí, dentro desse meio, de disseminar o Evangelho, o Simonton mesmo fala que isso deve ser algo a ser feito por todos, não apenas pelos líderes, não apenas por pastores, por evangelistas, por líderes de ministérios, mas todos os cristãos devem disseminar os valores do Evangelho. Quem sabe até mesmo através do bom e velho papelzinho. Existem hoje instituições que enviam, a gente consegue contato e conseguem trazer e fazer esse trabalho. Todo crente, ele diz assim, todo crente deve ser induzido a fazer alguma coisa nesse sentido. O cristão evangélico que, princípio do ano até o fim do ano, não espalha nenhum livro, ou folheto, nem folha, não tem convicção do seu dever. Olha que mensagem dura, né? Começa o ano, termina o ano, e não há ninguém impactado, ninguém tocado, ninguém ministrado por Jesus Cristo através da minha vida. Não é para ser assim. Ele já está dizendo isso aqui. Não é para ser assim. É para que todos estejamos imbuídos na missão de levar o Evangelho, de compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. E é isso que ele está aqui querendo compartilhar. É uma tarefa de todos nós. Uma tarefa de toda a igreja. Compartilhar as boas novas do Evangelho. Indo agora para um terceiro meio que ele fala, também acho tremendo. Um terceiro meio que ele fala aqui para o avanço do reino de Deus é o evangelismo por amizade. Ele fala assim, Simonton, ele fala desse jeito: conversando com seus amigos, conhecidos, vizinhos, trazendo-os para o culto público. É assim que o evangelho se propaga. Cada cristão, ele fala, cada crente deve comunicar ao seu próximo aquilo que recebe até que toda a sociedade seja transformada. Simonton já apontava aqui para as raízes do que hoje se conhece como evangelismo por amizade. Esse tema é encontrado em materiais de evangelismo, até mesmo em livros sobre pequenos grupos. Quando eu fiz o TCC sobre pequenos grupos, eu vi um pouco sobre esse material de evangelismo por amizade.
Existe uma pesquisa do Instituto Barna, um instituto norte-americano, que fala que grande percentual das pessoas de hoje integram nossas igrejas, elas são oriundas de convites feitos por amigos ou familiares. Grande parte das pessoas que agregam hoje as nossas igrejas, geralmente vem por convites de amigos ou familiares. Jesus, ao nutrir um sentimento de amizade com seus discípulos, ele já fala isso em João capítulo 15, né? Já aponta para um trabalho eficiente de discipulado, baseado nessa realidade, né? De compartilhar a vida, de compartilhar, de andar junto, amigo que anda junto, que compartilha junto, que influencia e leva para o caminho do Evangelho. Um autor chamado Mark Carrill, ele escreveu o livro Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Ele disse que 87% das pessoas que vêm a Jesus foram apresentadas por um amigo. 87%. Então, cada vez mais, nós temos a nossa gama de amigos e, de repente, a gente não fala nada. A gente não compartilha nada acerca dos valores do reino de Deus. Nós deixamos a parte religiosa, a parte do Evangelho, como um assunto meio que ligado de foro íntimo. Não, é eu e a minha família, eu vou no domingo, quietinho, vou, participo do culto, volto para casa, e eu sigo a minha caminhadinha durante a semana, sigo ali e tudo mais. Mas não é isso que o Evangelho nos mostra. E este missionário, já lá no século XIX, já fala sobre isso. Jesus já falava sobre isso. Sobre compartilhar a vida, sobre influenciarmos as pessoas, sobre sermos sal da terra, luz do mundo. Sobre refletirmos a luz do Senhor. Nós não temos luz própria. Quando fala, vós sois a luz do mundo, e depois Jesus fala, resplandeça a vossa luz, de uma forma comparativa. Tal qual quando a gente olha, por exemplo, a lua. A lua é um satélite natural que não possui luz própria, mas reflete, resplandece luz, aponta para algo maior e exerce influência sobre a Terra. Da mesma forma, nós apontamos para alguém maior. Quando falamos do Evangelho, quando vivemos nossa vida, quando resplandecemos a luz do Senhor, nós apontamos para o reino de Deus. Devemos apontar para o reino de Deus. Ou não estamos apontando nada. Precisamos estar atentos sobre o que de fato nós estamos aqui refletindo de luz. Inclusive também com os nossos amigos. Da mesma forma que nós temos amigos que de repente compartilhamos da vida, do Evangelho, temos amigos que de repente nos influenciam. Nos levam a caminhos que nos distanciam da palavra de Deus. E começa dessa forma, eu começo a não comparecer mais aos cultos. Começo a não comparecer mais nas programações da igreja. Começo a não mais estar presente no dia a dia da igreja. E de repente já não pareço mais nada. E já não quero mais saber de nada, nem mesmo do próprio Deus. Começa aos poucos. E a gente precisa estar atento a isso. Porque muitas vezes são influências, são amizades que vão nos influenciando a nos afastar dos caminhos do Senhor. Nos apresentando práticas, nos apresentando situações alternativas que o mundo vai oferecer. E a gente precisa estar atento, meus irmãos. Precisamos estar atentos a isso. Em nome de Jesus. Um quarto meio que Simonton coloca aqui, eu acho também tremendo, é a educação cristã. Ele fala, aqui na sua época, ele fala no sentido de estabelecer escolas para os filhos dos membros das igrejas. Nós temos o pastor Billy, o pastor aqui do nosso presbitério, hoje ele é professor lá no Mackenzie.
Ele fala, quando os primeiros protestantes, incluindo os presbiterianos, chegavam ao Brasil no século XIX, trouxeram não apenas a sua fé e costumes, como também a sua visão de mundo e da sociedade. Eles não vieram para cristianizar um povo. Eles vieram para contribuir com o desenvolvimento de um povo, tanto espiritual como material. E o que se percebe é exatamente isso ao longo dos anos. Embora ainda haja muito o que fazer nesse sentido quando a gente fala de educação, mas nós podemos ver que grande parte do legado educacional brasileiro se deve aos trabalhos oriundos da nossa denominação. Agora, em 2022, o Instituto Presbiteriano Mackenzie completa 152 anos. Começou praticamente ali, junto com os trabalhos da nossa denominação. E sendo uma referência em educação, parece, se não me engano, houve uma pesquisa no estado de São Paulo, dizendo que a Universidade Mackenzie é a universidade mais querida do estado de São Paulo. E é referência não apenas no curso de teologia, mas em uma totalidade de cursos. Fazendo uma alusão à educação e o evangelho, nós temos Simonton dizendo sobre isso. Olhem, prestem bastante atenção no que ele diz. O evangelho dá estímulo a todas as faculdades do homem e o leva a fazer maiores esforços para avantajar-se na senda do progresso. Se assim não suceder entre nós, a culpa será nossa. Se a nova geração não for superior à atual, não teremos preenchido o nosso dever. A preocupação com a educação sempre foi muito grande, sempre foi muito gritante. Até mesmo em Londrina, nós temos aqui escolas que começaram com igrejas. Então, nós podemos também falar um pouco sobre a educação que nós vemos hoje nas igrejas, na escola bíblica dominical. E o quanto que isso tem feito diferença, porque é exatamente isso. Quando a escola dominical surgiu lá na Inglaterra, ela foi utilizada para a alfabetização das pessoas, desenvolvimento intelectual, além do espiritual. E o que o Simonton está dizendo aqui é exatamente isso. A educação, ela abre a nossa mente, nos faz pensar, nos torna pessoas mais inteligentes, mais preparadas para fazermos a diferença na sociedade e, de repente, aumentarmos ainda mais a influência do Evangelho no nosso contexto. Sempre houve um tabu sobre o Evangelho e a ciência. Eu já falei num dos estudos aqui que no século XX, os maiores ganhadores de prêmio Nobel eram cristãos. Já fazendo alusão exatamente ao fato de que essas pessoas se dedicavam aos estudos, se dedicavam a fazer, se esmeravam, se dedicavam em estudar, mas elas faziam isso para glorificar a Deus e não para tomar o lugar de Deus, como alguns aspectos da ciência que se veem nos dias de hoje. Grandes profissionais liberais, médicos, na área da saúde. Recentemente teve uma reportagem que foi publicada aí da separação de gêmeos, aqueles gêmeos siameses. Foi publicada aí numa grande matéria. E um desses médicos era cristão e ele glorifica a Deus na reportagem. Foi referência no mundo inteiro. A gente precisa dissociar essa figura de que cristão não estuda. Inclusive, até nas outras denominações, quando fala da igreja presbiteriana, fala, não, a igreja presbiteriana, o povo gosta da palavra. Não é verdade? O povo gosta de estudar, o povo gosta de... Isso faz grande diferença, meus irmãos. Faz grande diferença. Para buscarmos, termos um curso, fazermos algo na vida, no sentido de trabalhar, no sentido de melhorar a nossa condição,
no sentido de buscarmos objetivos, mas nunca se esquecendo para que nós fomos chamados. Para glorificar o nome do Senhor. Se é para fazer o que eu faço para glorificar o nome do Senhor. A gente volta lá para Calvino, em Genebra. Na história da igreja está registrada isso. Genebra era uma cidade corrompida, era uma cidade consumida pela imoralidade. O trabalho de Calvino, ao longo dos anos, o trabalho que ele desenvolve ao longo dos anos, faz de Genebra uma referência. Começa a receber pessoas que sofriam com a perseguição por causa da reforma. Ele começa a Universidade de Genebra, que até hoje existe. Referência para o mundo inteiro. E todos os cursos na época da Universidade de Genebra tinham teologia. Vai fazer medicina, tinha uma matériazinha lá de teologia. Por quê? Ele entendia o sacerdócio universal das profissões. Nosso trabalho, o que nós fazemos, deve glorificar o nome do Senhor. Nosso trabalho não é um castigo imposto pela queda, pelo pecado, mas sim deve ser usado para glorificar o nome do Senhor. Quando estudamos, quando nos preparamos para um cargo novo, para uma profissão nova, para fazermos um curso diferente, é para sermos pessoas mais preparadas para a glória de Deus. E é nisso aqui que Simonton enxergava uma oportunidade para que a igreja também trabalhasse, fosse educada, e que a próxima geração fosse uma geração mais preparada, mais estudada, mais versada, para fazer a diferença no mundo, para abençoar o mundo, para abençoar o seu contexto. Meus irmãos, terminando aqui essa exposição, embora pareça simples, né, que ele fala, mas essa mensagem proferida nesse discurso, ela ecoa até os nossos dias. Parece que foi escrita há poucos dias, embora tenha sido escrita em 1867. Ele se torna relevante para refletirmos, meus irmãos, o nosso papel atual como igreja no Brasil. Hoje a igreja cresce, é quase 30% da população. Está sendo feito um novo censo, o IBGE está aí percorrendo as casas, para que seja feito um novo censo demográfico do nosso país. É capaz de ultrapassar os 30% de evangélicos no Brasil, de cristãos protestantes, que assim seja, a nomenclatura adequada para isso. Mas que diferença essa fatia da população está fazendo para a nação? E nós temos um cara aqui que começa um trabalhinho e não devia representar nem 1% ainda, em 1867, o percentual de evangélicos, de cristãos reformados, porque não era a religião oficial do Império. Ela começou a haver o Estado laico a partir da Constituição da República em 1891, ou seja, estamos aqui quase que 20 anos, 30 anos antes. A religião oficial aqui era a religião católica. Você não podia fazer uma pregação de forma livre nessa época, mas ele já apontava aqui. E você percebe que em nenhum momento ele ataca nenhuma outra denominação. Ele estabelece alternativas, sem ficar, olha, porque a igreja está errada, porque o que está fazendo aqui está errado, porque não sei o que está errado, porque não sei o que... Não é isso. A gente precisa influenciar. A gente precisa fazer a diferença. A gente precisa viver o Evangelho, sermos coerentes. Nós precisamos disseminar o Evangelho de todas as formas, de todos os instrumentos. Precisamos fazer com que os nossos amigos conheçam o Evangelho. Nós precisamos educar as pessoas, educar a igreja, prepará-las, tanto no Evangelho, para que conheçam profundamente do que nós estamos falando, para estarmos preparados para falar de Jesus, assim como também fazemos a diferença na sociedade. São ações, propostas de ações, para a igreja de uma forma geral. Que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre isso.
Refletir como está a nossa vida nos dias atuais. Será que estamos... Hoje já é muito mais comum, mas antigamente não era tanto. Já estamos ouvindo a expressão evangélico não praticante. Alguém já ouviu esse termo? Sou evangélico não praticante. Sou um cristão nominal. Eu creio em Jesus, mas eu não vou mais na igreja. São expressões cada vez mais comuns, que devem nos alertar para a nossa vida de coerência com o Evangelho. Se nós somos cristãos, nós vivemos em comunhão. É o Espírito Santo que nos impele a isso. O que nós estamos usando através da internet, dos meios, das redes sociais, para disseminar o Evangelho? Cada vez mais a gente vê pessoas que se declaram cristãs postando foto com cervejinha na mão. Isso glorifica a Deus? Pastor, quer dizer que não pode beber? Não é isso. Não é isso que está sendo discutido aqui. Mas o que nós estamos levando de mensagem através da tecnologia, através dos meios que nós estamos usando. Os nossos amigos, como estamos influenciando nossos amigos no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, pessoas próximas a nós, pessoas, nossos amigos da escola, nossos amigos do trabalho. Será que elas chegam na gente e falam: ih, chegou o mala sem alça, chegou o chato, chegou o cara que é... Vou falando: nossa, graças a Deus que você chegou, eu estava precisando conversar com você. Nossa, é muito bom quando você está perto aqui com a gente, porque a gente sente algo diferente. Alguém já ouviu falar isso? Quando está no convívio, no dia a dia, aqui na igreja é muito gostoso, a gente cantando aqui, começa a cantar ainda Jesus em tua presença, meu amor, aí que você derrama no chão mesmo aqui, só para te adorar. É uma música linda, maravilhosa, incrível. Fala de verdades, acerca do Evangelho. Mas e lá no dia a dia, do trabalho, falando mal do chefe, diante de um contexto de oposição, de críticas, como estamos nos comportando? Como estamos influenciando? Em nossos estudos. Não, vai fazer a prova. Não, vamos colar, não tem problema. Não, isso aqui. Já bota a matéria aqui mesmo. Não, deixa aqui no jeito aqui, porque a gente já vai trocando aqui. Qual que é a tua resposta, qual que é a minha. A gente faz a prova, importa é passar de ano. Só um exemplo, Mas, irmãos, que evangelho é esse? Que influência é essa? É parte da educação, Graças a Deus, hoje de manhã na escola dominical, é o que nós temos visto. Cada vez mais um aumento das pessoas vindo participar, querendo aprender, querendo conhecer mais do Evangelho. É bênção. Muito bom isso. Mas é uma luta diária, irmãos. É uma luta diária contra as situações. Nossa, hoje de manhã aquele frio, tempo nublado. Oh, meu Deus. Essa caminha quentinha, essa cobertinha. Tudo tão gostoso. Um cafezinho da manhã. Tão maravilhoso. Oh, Senhor, não, hoje não dá. Hoje eu vou ficar aqui. Olha, como a gente sempre tem falado aqui nos nossos tempos, Para quem não veio na escola dominical, azar de quem não veio. Mas hoje, mais uma vez, nós tivemos um tempo tremendo de aprendizado aqui. E olha que hoje nós falamos sobre livre-arbítrio.
Tem uma polêmica, né, pastor Valdir? Livre-arbítrio. Mas como assim livre-arbítrio? Como é que funciona? Não veio de manhã, azar. Estou brincando, a gente pode falar em qualquer momento, sem problema nenhum. A gente está aqui exatamente para ajudar, a gente sabe também que às vezes não dá, também às vezes tem outros compromissos e tudo bem. Amém por isso. Mas Deus sonda os corações. Eu parto, o pastor Valdir parte do pressuposto, quando a gente, pastor, não vou poder estar aqui porque eu estou assim, porque eu estou assado, amém, irmão. Mas Deus sonda os corações. Sabe a real motivação do nosso coração de querer ou não estar fazendo o que está fazendo. Então, meus queridos, a gente precisa olhar para esse aspecto da educação, de gostar de estudar. Cada vez menos nós temos dedicado tempo para a leitura. O brasileiro lê cada vez menos. Uma prática cada vez menos comum. Você vai fazer faculdade hoje, você olha para os jovens, adolescentes, mas essa faculdade tem que ler muito? Esse estudo tem muito livro para ler? Porque se tiver muito livro para ler, eu não vou fazer essa faculdade não. Eu acho muito difícil. Meus irmãos, pessoal mais jovem aqui, eu vou querer desanimar não, mas qualquer faculdade que você for fazer, você vai ter que ler bastante. Não tem escapatória. Eu vou fazer educação física, pastor. É só atividade, é só futebol, é só vôlei, é só esporte. Vai nessa. Vai nessa que você vai abandonar no primeiro ano. Quando começar a perceber a quantidade de matéria que você vai ter que ver, e ainda tem anatomia. Educação física, tá? Se você tem problema com sangue igual eu tenho, não vai dar bom. Pensa bem. Mas precisamos estar focados em querer estudar. E a vida com Deus nos leva a isso, porque nós lemos a Bíblia. Nós lemos o Evangelho, nós lemos a Palavra de Deus. Queremos aprender, conhecer mais sobre o Senhor. E nesse processo nós vamos querer estudar mais, nós vamos querer ser mais relevantes para o mundo. Vamos querer empreender, criar uma empresa nova. Essa empresa prosperar para a glória de Deus, porque daí eu posso contratar mais pessoas, eu posso ajudar no desemprego, posso contribuir. É nesse pensamento. Existem grupos na cidade que se reúnem hoje de empreendedores que se reúnem nesse sentido. Nós somos empreendedores que querem glorificar o nome do Senhor. E querem abençoar, querem ter mais empregos. Porque nós somos chamados por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer uma reflexão no nosso coração, através desse discurso simples, mas muito profundo, e realmente entender o que o Senhor deseja de nós, dia após dia, como igreja, como pessoa, como família. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.